Olá, sejam bem-vindos a mais um Fortecast. Antes de tudo, você já conhece a Faculdade Forte, os nossos cursos de graduação, pós-graduação? Então aproveita que é bem rapidinho. Segue a gente no Instagram, @faculdadeforte, @pós-forte. Aproveita, vai lá antes de começar e volta pra cá para continuar assistindo o nosso terceiro episódio do Fortecast. Agora vamos falar do nosso terceiro episódio. Bom, ano acabando, 2026 tá aqui, ó, batendo a porta, é hora de começar um ano novo, novas metas e é época de transição. Não importa qual a transição. Época de faculdade acabando, época de escola acabando, época de trabalho novo. E esse é o nosso tema de hoje, transição. E hoje eu trouxe os nossos convidados que têm propriedade para falar sobre o assunto. Temos aqui a nossa escritora, Ângela Passadori, a professora Luísa, o nosso convidado, Fábio Mazzonetto, que vão falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Agora eu vou passar sobre o currículo deles. Olha, eu fiz até uma cola, porque sempre é difícil falar sobre o currículo dos nossos convidados, viu? Não é fácil. Vamos começar com a nossa convidada, que está aqui ao meu lado, Ângela Passadori, que é pedagoga, psicopedagoga, coach, mentora, co-criadora do programa Desenvolvimento Pessoal e Profissional, O que eu vou fazer da vida? Não é isso, Ângela? Conta um pouquinho pra gente. É sim. Muito obrigada pelo convite, Doris. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E esse programa que eu desenvolvi um tempo atrás, ele era focado em adolescentes, em jovens, nesse momento crucial de definir a sua vida profissional, decidir a carreira e decidir que universidade, que faculdade fazer. E esse projeto acabou tomando outras proporções. Inclusive, eu comecei a fazer um trabalho para pais, para mulheres, com esse foco. O que eu vou fazer da vida agora? Além de desenvolver treinamentos na área de liderança, de comunicação e trabalhando também com segurança psicológica de time. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Professora Luísa Correia, que é professora da Faculdade Forte, mestre em administração, psicóloga, especialista em dinâmica de grupos, coautora de livros na área de aprendizagem e comportamento. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho sobre esse currículo para nós. É um prazer estar aqui. Primeiro porque eu gosto muito da Forte. Elas têm me proporcionado grandes surpresas positivas, né, nas aulas que eu venho ministrando. E o meu currículo, que a gente vai até falar um pouco aqui, né? Ele passou por várias mudanças ao longo de 39 anos e que hoje eu amo, sou uma apaixonada pelo que faço e vivo intensamente a gestão de pessoas e dar aula. Obrigada, professora. E agora para os meninos da mesa, Fábio Mazzonetto, um dos pioneiros no ensino à distância. Formou-se em Educação Física com especialização em Treinamento e Fisiologia do Exercício. Até 1989, atuou como preparador físico de seleções e atletas campeões do Pan-Americano. Em 1992, participou das Olimpíadas de Barcelona. Em 1993, sentiu a carência de cursos e publicações na área e começou a sua jornada na educação. Como começou essa jornada? 1985, para ser exato, que eu comecei essa trajetória. Estava dentro da área de arquitetura, minha primeira faculdade, eu falei, não vou dar sequência. Minha mãe, à época, falou, você tá louco? Falta tão pouco. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Mudei totalmente. Fui para uma área que, graças a Deus, só me descortinou coisas positivas, essa área da atividade física, e me deu lastro e condição para construir uma estrutura de formação e de capacitação, inicialmente, depois da modulação de cursos, que a gente iniciou em 1993 na FMU, começou em 1996 o embrião da editora, que hoje tem um pouco mais de 800 obras publicadas. 2 anos depois, nós construímos a estrutura que é o embrião da mantenedora hoje, que foi o Instituto Forte, que aí começou todo um mecanismo para a construção do conceito que é a educação à distância.
Isso veio numa trilha de vários anos aí, que eu digo que são um pouco mais de 30 nesse foco específico, né? E muitas vezes me perguntaram ao longo desses anos, qual que é o core business nosso? Nós começamos com projetos, depois com pós-graduação, com editora. Eu dizia informação. Só me diga qual é o veículo que eu tenho que entregar, que a gente vai modular essa proposta. E isso culminou na criação da Faculdade Forte, 2018. Ato seguinte, a gente já mudou a mantenedora para ser uma OSC, motivo que nos oportunizou a trabalhar com parceria público-privada, né? Tanto com escola aberta quanto a administração de 4 céus agora, que a gente deve iniciar a partir de janeiro. Essa é um pouquinho da trajetória, da loucura que foi transição de carreira. A minha aconteceu, no mínimo, umas 6 ou 8 vezes ao longo desses anos, que eu tive que me qualificar em outras áreas, além da inicial que eu tinha, para poder conduzir isso. Mas, novamente, obrigado pela sua gentileza, agradecer às professoras que estarem na nossa casa aqui, é uma honra e um prazer muito grande recebê-las. Tá bom? E obrigado, Doris, pelo sempre amável forma de conduzir as coisas. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para começar, eu vou pegar um primeiro gancho aqui da sua fala, Fábio. O senhor começou como na faculdade de arquitetura. Então, como entender realmente qual é o caminho? Como entender o que a gente gosta, né? Em que momento que o senhor percebeu que não é isso? E aí depois eu gostaria de entender de vocês, olha, né? Como realmente é válido isso? Foi um exercício de vivenciar mesmo a situação. O meu primeiro contato com a arquitetura eu fiz no Colégio Técnico e Liceu de Artes e Ofícios. Então eu já estava nisso, para mim era meio que ato contínuo fazer a faculdade ou de engenharia ou de arquitetura. E eu era atleta também na época, né? Atleta amador, eu lutava. Aí cheguei num dado momento que eu falei assim, eu não me via trabalhando naquilo, apesar de todas as obras que nós fizemos aqui, todos os arquitetos e construtores que passavam, acho que cortaram 12 comigo, porque eu conhecia do mecanismo lá, mas eu não me via trabalhando naquilo, eu não me via oportunizando a minha vida dentro daquilo. E no meio da faculdade eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu parei, foi um ato meio doido, mas procurei me organizar financeiramente, falei, o que eu gostaria de efetivamente, o que me daria prazer? Eu acho que esse é o ponto principal, você ter prazer naquilo que você faz, né? De despertar a paixão. E isso, na verdade, ao longo da minha carreira, eu fui conduzindo dessa maneira. O que me despertava prazer efetivamente no que eu estava fazendo? O que hoje, uma rotina administrativa que eu tenho, mas o que me dá prazer efetivamente? Quais são os desafios que me mexem na cadeira? Porque isso é fundamental. Você fica vivo, você fica ativo, e aí você tem que ser provocado o tempo todo e se qualificar naquelas áreas que você estiver trabalhando. Mas eu acho que esse ponto, você sintetizar numa frase, se enxergar naquela situação, fazer uma análise crítica de você, com você, por isso que o que a professora falou na apresentação, quanto ao autoconhecimento é fundamental, né? Para você, bom, eu vou me transportar para dentro disso, vou criar empatia com essas coisas que eu tenho, sim ou não? E a gente tem que ser muito honesto com o próprio sentimento nessa hora. Mas acho que foi por esse viés que eu consegui me achar efetivamente aí. E a senhora, professora? Bom, é uma coragem que eu acho que é o que move a vida da gente, ter esta coragem. Porque muitas vezes o que acontece é que você se deixa levar por influência de família, de amigos. Você é louco, né? De largar tudo no meio do caminho, falta pouco, termina a faculdade. Mas a vida da gente, ela vale mais do que qualquer coisa. Não é o outro que tem que opinar sobre a sua vida, é você. Porque você vai levar uma carreira para o resto da vida. E que não é 1 ano nem 2, né? São muitos anos. E além disso, você tem que estar bem com você e bem com as pessoas com quem você vai trabalhar. Porque isso vai interferir de forma direta no ambiente de trabalho. Se você é feliz, você levanta de manhã, vai trabalhar e tá tudo bem.
bem. Agora, se você é infeliz, você vai arrumar problema, você vai arrumar conflito nas áreas, você pode mudar de área, mas você vai continuar levando aquela infelicidade para cada lugar que você vai. Então, é uma decisão extremamente acertada e que as pessoas têm que ter esta coragem para tomar essa decisão, porque é a vida, né? É a vida de cada um, é a sua carreira. Tá. Escutando a senhora, professora, eu me lembrei de uma pergunta que eu fiz para uma pessoa jovem há bem mais tempo que a gente. E eu, depois de passar por 40 anos, viver 40 anos numa mesma organização, trabalhando naquela empresa, começou lá no primeiro crachá bem simples, até assumir uma alta diretoria. E eu perguntei, e o senhor foi feliz? Antigamente as pessoas não se questionavam se eram felizes no trabalho. Imagina, eu simplesmente trabalhei. E hoje, e cada vez mais, as pessoas se conectam e conseguem trabalhar, entregar o seu melhor a partir de enxergar propósito, identificar que aquele trabalho faz sentido consigo. E fazendo esse trabalho que eu desenvolvi com jovens, eu aplico uma ferramenta de autoconhecimento, ajudando os jovens a identificar os seus potenciais, as suas forças, para a partir daí perceber quais são as carreiras que ele tem mais afinidade. Uhum. Não é um teste vocacional, não é um teste de orientação vocacional, mas é o que nós chamamos de assessment, né? Que é uma ferramenta de autoconhecimento. E já várias vezes eu fiz devolutivas para os jovens e para os pais junto. E quantas vezes eu escutei os pais com aquela expectativa. Eu lembro de uma mãe que falou, professora, eu tenho desejo de ver um DRA no cartão de visitas da minha filha. E ela até desenhou no ar, DRA. E ela já estava sonhando ali. E a filha queria ser designer gráfica. E a filha com uma cara assim de, pelo amor de Deus, professora, me ajuda. Porque a mãe estava forçando. Aí eu gentilmente conversei com essa mãe e falei, mãe, de quem é esse sonho? Pode acontecer que a sua filha faça o curso que você deseja, mas ela pode te entregar o diploma no final e depois ir fazer o que ela deseja. Então esse é por isso que perseguir o sonho, e tudo bem errar, e tudo bem começar como o senhor Fábio fez, e não me vejo mais na arquitetura e mudar de rumo. Esse é um ato de coragem fundamental para a nossa vida, para que a gente possa entregar o nosso melhor e mais do que tudo isso, né? Ser feliz. Isso. Vocês não acham que é importante até o jovem, ou até depois de adulto, entender que, pegando ali com 18 anos, é uma idade muito imatura até decidir um futuro, até 50, 60 anos de idade, pensar que você está decidindo uma vida ali, né? E tirar esse peso naquele momento, e até se uma pessoa decide fazer uma transição de carreira, tirar uma culpa até, tá tudo bem fazer uma transição de carreira, eu tinha 18 anos, ou tá tudo bem escolher uma faculdade aqui, eu posso fazer uma segunda faculdade em um outro momento. Eu sinto que é uma culpa, sabe? É escolher uma faculdade em um determinado momento, porque é uma escolha muito importante. Vocês acham que isso deveria mudar de alguma forma? Essa escolha neste momento? É assim. É muito difícil a gente estabelecer uma regra única nesse processo, né? Porque a gente tem que entender o contexto social também dessas pessoas. A gente aqui convive, por ser também uma instituição filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, a gente depara com um público também altamente vulnerável, que vem de uma origem humilde, que às vezes é a primeira pessoa que está tendo dentro da escala familiar dela uma oportunidade de fazer um curso universitário. Nessas horas, o que a gente tenta sempre orientar, nós temos vários perfis de curso aqui dentro, né? Você tem o curso tecnológico e você tem o bacharelado ligado a ele. O tecnológico, ele proporciona um tempo de ingresso mais rápido no mercado, e ao final de um curso tecnológico de 2 ou 2 anos e meio ou 3 anos,
você tem inserção no mercado de trabalho. Você já tem um diploma de 3º grau naquele momento. Ah, mas eu quero avançar, como nos cursos que, por exemplo, a professora trabalha junto com a Cida Bucater, tem o curso de processos gerenciais, de RH ou de marketing, que eles estão atrelados ao curso de administração. Então, isso é uma escala que muitas vezes o aluno percebe, ele tem uma amostra inicial daquele processo, isso facilita. Agora, fazer a transição, o quanto mais cedo o jovem perceber essa situação, menos traumático. No meu caso do exemplo, não foi traumático, porque eu já trabalhava, o que me mantinha, me sustentava. Perdi meu pai muito novo, eu tive que ir para o mercado de trabalho muito jovem. Então, não era um ônus para minha família, mas não é uma realidade hoje da maioria. Você ingressa numa faculdade, por isso que essa estratégia de curto espaço de tempo, como é um dos cursos que nós temos aqui de tradução e interpretação de inglês. Esse curso teve nota 5 no MEC, é um curso para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, tipo Netflix, verificação, tradução, legendagem, esse tipo de coisa. É um mercado de inserção direta, né? Então tem esse viés. A gente tem que olhar com muito cuidado, né? Não simplesmente ser irrelevante a troca. Ela é um peso, é um ônus financeiro para a família. Então, essa escolha, às vezes é preferível esperar um ano, né? Porque aquele afã, 18 anos, 17 anos, eu entro na faculdade. Uau! E aí, não é aquilo. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, 2 filhas, graças a Deus, muito bem formadas. A mais nova era formada em publicidade e propaganda, entrou na faculdade, acho que com 17 para 18 anos. Trabalhava junto com a gente, tinha um trabalho relativamente intenso, até um dia que ela entrou na minha sala. Posso falar com você? Nunca fazia isso. Minha sala trabalha de porta aberta, mas a relação não era de pai e filho. Ele era funcionário lá na minha sala. Pode. Ela falou assim, eu quero buscar uma outra faculdade. Eu falei, que legal. Imaginei qualquer coisa. Mas eu quero fazer veterinária. Eu quase caí da cadeira. Agora está formada já na 2ª faculdade, pleiteando vaga de mestrado, está no interior lá. E é isso. Já diferente da mais nova que tinha claro, vou fazer arquitetura. Vou fazer arquitetura e tem um escritório. Então cada perfil de pessoa, ali tinha-se a possibilidade até de dar o suporte para fazer. Mas hoje a grande maioria das pessoas tem dificuldade financeira. Então o que eu sugiro? Antes de fazer um investimento, pense um pouco mais. Reflita, busque uma orientação psicológica ou comportamental ali no que diz respeito à atividade, curso, para que tenha uma assertividade maior, né? Senão também, como existe uma volatilidade muito grande do comportamento da juventude hoje, dessa moderna geração, fazer a troca parece que é trocar uma camisa, e não é isso, impacta na vida, né? Então, às vezes eu preferia um tempo de reflexão um pouco maior para ter uma chance de acerto maior também. Sim, concorda? Concordo. E assim, acredito muito que nem todo mundo tenha condições de buscar uma orientação vocacional. Mas se não tiver essa condição, eu acho que tem que perguntar, né? Acho que as redes de apoio, elas estão aí. Perguntar, você está trabalhando numa empresa, numa organização? O que você mais gosta, né, de fazer? Quais são as coisas que você está ali trabalhando? O que você gosta de fazer? Você gosta mais de números, de mexer com números? Você gosta mais de mexer com TI? Enfim, pergunta para o teu chefe, como é que você me vê? Acho que é uma ideia de você também buscar o feedback das pessoas que trabalham com você. Como é que você me vê no dia a dia aqui no trabalho? O que você acha que eu poderia estar fazendo que combinaria comigo? Né? A partir daí, ter essa troca, buscar pessoas dentro da organização que de repente, sei lá, eu gosto de número, vou lá na área de contabilidade. Deixa eu lá perguntar, o que vocês fazem? Como é que é a rotina de vocês? Então, acho que assim, não ficar só esperando, né? Não querer adivinhar ao entrar na faculdade apenas, mas também buscar ser ativo, amigos, conhecidos, parentes, todas as pessoas que você acha que tem a ver com o seu perfil.
E o autoconhecimento, se tiver essa condição de poder pagar uma orientação vocacional, que antigamente a gente falava que era... Como é que era? Não era orientação vocacional? Teste vocacional no passado, né? Hoje já é orientação vocacional. É um outro sistema, mas ela é muito importante. E talvez, se você conseguir, às vezes, economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes não é tão caro assim. Existem profissionais que dividem. Então, assim, tem que correr atrás, tem que ter um movimento, que não pode ficar esperando sentado. E eu sempre falo, o primeiro ano da faculdade, os primeiros 6 meses, a gente às vezes vai entrar e vai achar que não era aquilo, né? Porque às vezes é mais teórico e tudo mais. Tem que esperar, né? Tem um time para você falar, e ir descobrindo quais são as disciplinas que tem mais a ver com você, né? Então eu penso dessa forma. Até porque isso lembra como uma viagem, né? Quando alguém vai ficar fora, vai para o exterior, o filho de uma amiga acabou de voltar, logo que ele chegou lá, ele falou, mãe, quero voltar. Deixa passar os 3 primeiros meses, depois a gente volta a conversar. Ficou 1 ano. Então, uma outra coisa que, para contribuir, né? Eu concordo plenamente com vocês. Se a gente, quanto mais cedo é melhor, pode ser menos traumático. E eu vejo uma iniciativa muito importante dos colégios quando preparam aquelas feiras de profissões. Isso é muito bacana, mas não é o suficiente, porque naquele momento o jovem vai ter contato, pensando no jovem início de carreira, né? Que ele vai ter o contato com as coisas bacanas. E é importante ele conhecer os ônus e os bônus. O que é desafiador naquela atividade? O que é prazeroso? O que é prazeroso para uma pessoa pode não ser para outra. E às vezes o jovem, ele escolhe um curso porque ele se dá muito bem na escola, porque ele se encanta com a aula do professor. Por isso que é extremamente importante ter dar essa pausa. E às vezes ele não está pronto nos 17, nos 18 anos. E existe mesmo, às vezes, a cobrança familiar. E são todas questões, então, respondendo para você, acredito que essa observação, essa percepção e todas essas dicas são fundamentais. Existe uma pesquisa da Cato, que foi realizada em parceria com a CNN, divulgada em fevereiro agora desse ano. E aí eles divulgaram que 40% dos profissionais entre 26 e 35 anos fariam uma transição de carreira, ainda em 2025. E aí a gente começa a pensar por quê e tudo mais. E aí o primeiro lugar foi por uma questão de uma qualidade de vida. Em segundo lugar, questões financeiras. E aí eu coloco um ponto. Estabilidade. Por quê? Nessas feiras e até quando eu apresento, eu lembro da minha época de colégio e de faculdade, sempre apresentado o mercado de trabalho como, olha que coisa mais linda, na época maravilhosa da escola, gente, o mercado de trabalho, olha, o profissional começa ganhando 10 mil reais, ele pode ganhar 50 mil reais, não vai, ele não vai ganhar. Então, eu acho que falta essa sinceridade, né, nas escolas, até na faculdade. E 26 a 35 anos é um momento, né, que realmente o jovem ali, jovem para adulto, né, tá buscando essa estabilidade, tá realmente na fase de crescimento. O que vocês acreditam desse momento que ele tá nessa transição de carreira e tá desistindo do que ele começou na faculdade? Olha, eu vou te falar uma coisa, como é que eu vejo muito isso, né? Quando você escolhe uma determinada carreira e você gosta daquilo que você faz, o sucesso, ele é consequência, né? Eu sempre falei isso pro meu filho e sempre falo em sala de aula. Gente, primeiro lugar, faça por você. Porque quando você faz por você, automaticamente a empresa vai ganhar e automaticamente você vai ser reconhecido, porque você vai dar o melhor que você tem. Então, eu acho que é muito importante a gente, em primeiro lugar, pensar naquilo que você gosta. Porque quando você
faz aquilo que você gosta, você faz bem feito. E as pessoas vão te reconhecer, né? E, enfim, penso dessa forma. Eu vejo duas situações importantes, né, Bruno? A pessoa que está iniciando, qualquer pessoa nessa faixa etária, resiliência e disciplina, né? São dois conceitos, assim, padrões de comportamento que a pessoa tem que desenvolver desde cedo. Não tem como. Isso no processo educacional hoje, eu acho que na formação do jovem é um pouco falho isso, não é? Porque é tudo muito, não, eu vou ter sucesso demais, eu vou ser youtuber, eu vou ser influencer, né? E a vida real não é muito assim. Eu sempre lembro de uma frase que foi atribuída, acho, a um boxeador que era o Mike Tyson. Ele dizia que disciplina é você fazer o que precisa ser feito com a mesma paixão daquilo que você ama. Isso é disciplina. Não importa muito se naquele momento da minha rotina é a coisa que eu mais quero fazer. Mas se eu estou disposto e tenho resiliência a fazer, eu faço. Se eu fizer com determinação, eu vou ter sucesso. Invariavelmente na área que você estiver. Agora, quando a gente consegue somar, né? Eu acordo e me vejo trabalhando com isso. Ou eu acordo e não me vejo fazendo outra coisa diferente disso que eu estou fazendo, e eu estou fazendo com paixão. Agora, não importa só a paixão, se eu não tiver resiliência e se eu não tiver disciplina. Porque pressão da sociedade, do meio, das pessoas, de dinheiro, X, vão acontecer diariamente. Agora, a capacidade de você manter um rumo é a disciplina, né? É exercitar. Isso não é um padrão simples. Isso eu insisto muito, que tem que ser trabalhado desde cedo. A gente peca muito na educação no nosso país com conceitos que não são os mais adequados, pelo menos na minha maneira de ver. Tipo, criança não pode, ou jovem não pode passar por frustrações. Quem disse? Você cresce e você avança na sua vida. Sim. Quando você tem desafio, vence o desafio, você tem a recompensa. Infelizmente, a gente moldou muito do nosso comportamento com o celular na mão. É desafio e recompensa. Você não tem frustração, você não tem ócio, você não tem tédio no processo. Por isso que existe um vício de conduta muito complicado. E é uma reflexão que as pessoas que se debruçam tanto na área de psicologia quanto na pedagogia, estudar o andragogia, se a gente for pensar num adulto nessa hora, qual é o estímulo que a gente está proporcionando educacional para que essas pessoas elas se tornem adultos mais estáveis, né? Porque quando você chega sem a capacidade de resiliência ou sem disciplina, via de regra, você vai se frustrar e você vai ser infeliz. Isso, pelo menos é o que eu sinto quando eu olho uma moçada aí iniciando o processo de vida, às vezes com algumas falhas aí nessa percepção, é bastante complicado, né? É necessário uma reflexão bastante séria sobre o processo educacional, né? E não é só pensando no terceiro grau, não, nível universitário, desde lá de baixo, né? Da educação infantil. Então, esse é um dos motivos, há uns anos atrás, a gente ter apostado fundamentalmente na produção dos livros dessa área, que eu vejo que é uma carência de percepção muito grande aí. Sim. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar, né? Nessa facilidade, nessa agilidade. Eu vejo a falta de paciência nas pessoas em escutar um áudio no WhatsApp. Então, de ler uma página num livro. E às vezes eu vou ler alguma mensagem e eu preciso ficar traduzindo, falando, o que significa isso? É uma preguiça. E o quanto que nós estamos alimentando isso. Então, é ir na contramão dessa agilidade toda. É, de alguma maneira, fortalecer que as pessoas continuem lendo livros, que as pessoas continuem promovendo diálogos. Existe uma máxima antiga, né? Que a tecnologia nos ajuda, mas muitas vezes ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. É uma verdade. E é uma tristeza isso. Então, o quanto que a gente precisa cuidar
para que esses jovens, porque quando a gente fala em resiliência, ela não vem embalada num pacote bonito de presente, né, com laço cor-de-rosa, um laço de fita. Ela vem como uma oportunidade da gente exercitar isso dioturnamente. E falando dessa questão de transição, eu lembrei da minha experiência no momento que eu fiquei muito tempo diretora de uma empresa, e naquele momento, era cuidando da área de recursos humanos, eu falei para mim, um dia foi uma reflexão, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, e naquele momento eu me fiz uma pergunta. Sozinha, andando na rua, eu falei, estou trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar? Naquele momento eu falei, é o momento de fazer uma transição, que eu já não sentia mais a minha alma naquele lugar, que a gente precisa sentir. Ao mesmo tempo, precisa passar desse tempo, né, daquele tempo de, será que eu estou sendo impulsiva? E a maturidade nos ajuda muito a refletir e a cuidar de agir e de tomar as atitudes de uma maneira mais acertada, né? Ângela, você tem uma comunicação muito forte com o público 40+, 50+, principalmente mulheres. Em que momento esse público sente que precisa de uma transição e em que momento realmente eles precisam de uma transição, para que não se engane com apenas um problema financeiro, que seja uma transição verdadeira, genuína? Olha, Doris, é uma pergunta forte. É complexa, joguei. Nossa! Só joguei. Não tem um momento certo, né? Porque as vivências individuais são individuais. É a necessidade da alma, né? Eu vejo que, falando do público feminino, eu tenho feito um trabalho muito forte com liderança feminina. E muitas vezes com mulheres que foram educadas a calar, educadas para não se posicionar, pensando em 40, 50, 60+. E ao mesmo tempo, existe agora um movimento que a gente está aprendendo a lidar ainda, com muita mudança, e que é o tal do mundo bunny, com tantas transformações, e que a gente ainda está procurando saber onde que a gente se posiciona. Mas eu digo para você que cada vez mais eu tenho percebido que é o momento do pedido da alma. Esse tipo de pergunta que eu me fiz em algum momento, será que eu estou trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar? Cadê minha alma aqui? Eu me vejo nesse lugar? Eu acredito que é muito peculiar e é muito individual, mas essa é uma pergunta que, quando eu trago para algumas mentoradas, escuto algumas mentoradas, muitas vezes estão nesse lugar de o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou feliz onde eu estou? Eu já experimentei, já fiz de uma forma, fiz de outra. Agora eu acredito que é o momento de fazer uma virada. E não tem momento certo, né? Às vezes a gente sente esse chamado aos 40, aos 50, aos 35. É verdade. E professora, como orientar os pais, aos jovens que estão nesse momento de o que eu devo escolher, o que eu posso fazer, como orientar? Então, eu acho que o pai e a mãe, eles em primeiro lugar, eles têm que ser o apoio desses jovens, né? Tirar a cobrança, parar de cobrar e olhar de fato para o que habilidades que aquele filho tem. O que ele gosta, né, de fazer, as brincadeiras, porque a gente consegue observar. Eu lembro, eu tinha um sobrinho que tudo que era de parte elétrica, ele era menino, ele devia ter uns 6, 7 anos, ele adorava fuçar, ele queria saber o que era, como não era, e eu falei, não, esse menino vai ser engenheiro, e não é que ele foi engenheiro elétrico, ou seja, são aquelas dicas que você vai observando no comportamento, as perguntas que aquela criança vai fazendo, é só você olhar para o seu filho, né, e perceber que muitas vezes não é o doutor, o médico que você gostaria que ele fosse. Então, em primeiro lugar, conversar muito com ele. O que você gosta de fazer, meu filho, né? Sugerir, se você tiver uma condição financeira, sugerir
que ele faça uma orientação vocacional, que eu acho que é fundamental, porque apenas o pai sozinho não tem condições disso. O que ele pode é apoiar, incentivar, se ele tiver uma condição financeira, para fazer uma orientação vocacional e, acima de tudo, verificar essas habilidades que ele vai percebendo que ele tem. Às vezes uma habilidade manual, sempre aparece alguma dica, né, que você vai falar, meu filho, acho que a gente desde pequenininho já começa a perceber, né? Olha, esse tem uma tendência, não definir como, né, como mas tem uma tendência, talvez ele vai para essa área ou para aquela área. Eu acho que a própria criança vai dando algumas dicas. O senhor estava falando da sua filha, como pai, em um momento, né? Agora eu quero, no último ano da faculdade, agora eu quero trocar de faculdade. Uma dica para os pais que se passarem por esse momento também, como se posicionar? Já não foi no último, já estava formada, já estava ganhando dinheiro dela. Sim, mas e se, né? É assim, vamos imaginar uma família com dificuldade para fazer o pagamento naquela situação, e se fosse minha filha naquela situação, sim, que ela não tivesse gerando recurso e eu tivesse que pensar quantos anos mais à frente, eu seria muito taxativo. Termine a faculdade. Né? A gente tem que pesar nessa hora custo-benefício, a relação da família, o investimento, o impacto. É por esse tipo de dificuldade que uma das apostas que eu tenho aqui dentro hoje, dentro da mantenedora, é investir na formação de curso técnico nível médio. Que isso seja o contraturno para a escola. Já existe esse projeto, isso no Brasil como um todo, e é alguma coisa que aqui, no caso de São Paulo, é afeito ao Conselho Estadual da Educação. A gente está entrando nesse processo. É o seguinte, se você tem o técnico nível médio em várias áreas, 1 ano de técnico, você dá uma inserta daquele tipo de profissão. Tudo bem que são profissões técnicas que estão em falta no mercado, né? Vamos supor, engenheiro elétrico. Se eu tenho um curso técnico de eletricidade, esse jovem que pensa em fazer, por exemplo, a faculdade de engenharia, ele já vivencia aquela situação. E outra, isso é uma carência de mercado hoje. Na construção civil, por exemplo, até 2030, nós vamos ter uma ausência de profissionais, carpintaria, marcenaria, elétrica. Então, isso é mercado de trabalho, né? E muito naquela dicotomia da dúvida, trabalho para viver ou vivo para trabalhar, a gente não pode esquecer que o trabalho para manter a vida de forma eficiente, de forma digna, é você ter um mínimo de resultado financeiro naquilo que você faz. E tem que se ponderar, né? A minha troca, ela foi relativamente simples assim, de uma profissão que não tem nada a ver com a outra, mas eu me mantinha financeiramente, eu tinha meu negócio, comecei minha vida muito cedo e consegui me sustentar nisso. No caso da minha filha, ela já tinha rendimento dela, já tinha a vida dela. Ela veio falar para mim que ela ia parar de trabalhar comigo para fazer a veterinária, que ela tinha recursos para tocar fora de São Paulo. O que eu pude falar? Falei, tem que ir. Vai com Deus, seja feliz e faça o seu melhor nessa hora. Então, assim, é o que a professora falou, não tem uma receita muito simples, mas para uma família que tiver dificuldade, que ali o menino ou a menina estão trabalhando no contraturno para ajudar a pagar, é fazer conta. Vamos terminar? É mais simples naquela hora, é menos traumático, para pelo menos você ter uma formação inicial. Agora, você está do meio para trás, você está fazendo um gasto absurdo para se formar num curso, seja lá qual for, transforma logo, para e pula. Mas assim, no último ano da faculdade, você imagina um curso de medicina você parar no último ano. É uma fortuna, um curso de direito, um curso de arquitetura. Então, é o bom senso, é fazer conta naquela hora. Por isso que eu não acredito numa fórmula única, mas é tentar vivenciar. E, de novo, eu insisto muito nessa possibilidade do técnico nível médio para que se crie, né, dentro da juventude, perspectivas. Mas é um exercício muito complicado, né? Eu me lembro de uma frase que uma vez me perguntaram,
sei lá, eu era professor universitário já, eu era novo, tinha uns 30 e poucos anos, perguntaram para mim qual que era a fórmula do sucesso. Eu falei, uau, hein? Como é que eu vou responder um negócio desse? Eu falei assim, não, mas tá bom, o que você fez para ter algum retorno profissional nisso que você faz? Eu pensei, parei um pouco, falei, eu sou um leitor costumaz, eu estudo. Aí eu disse o seguinte, são 6 páginas fazem a diferença de uma pessoa de sucesso para uma pessoa mediana, uma pessoa que não tem sucesso. Assim, 6 páginas por dia. Você para pensar, é um livro de 180 páginas num mês. São 12 livros num ano. Numa faculdade média, 48 livros ao longo de uma formação. Eu falei assim, coloca as 2 mãos para cortar. Quem tem 48 livros na cabeça, na área que quiser, para adotar como processo. Se você usar aquilo de forma eficaz, você transforma em qualquer área. Então é muito cuidado, né, nessa hora, e os jovens, os pais, as pessoas que estejam nesse momento, é fazer conta. Porque hoje a gente vive numa situação extremamente difícil no nosso país, o custo de formação de um jovem, ele não é baixo. Então, tem que se tomar as decisões com bastante cautela, mas não perder o olhar da transição, que quando tem que ser feita, deve ser feita, para a pessoa não ser infeliz, mas ponderar com bastante racionalidade. Eu acho que pelo menos essa é a minha orientação, é como eu conduzi a minha família para poder, e a minha própria vida nessa hora. Eu sempre tentei pensar de forma muito racional esse tipo de processo, né? Sim. Até porque eu acho, assim, você não perde nada, né? Nenhum tipo de faculdade que você faça, não importa, você não vai perder, você só acumula e ganha experiência. Às vezes a gente faz uma faculdade e fala, nossa, mas não serviu para nada. Lá na frente, num determinado emprego, você fala, nossa, como foi importante aquela faculdade que eu fiz ou aquela disciplina que eu não dei valor. Naquele momento parece que não faz sentido, mas o acúmulo que você vai ter lá na frente da tua experiência, eu acho que ela faz toda a diferença. Como você trouxe a questão de que a arquitetura te ajudou aqui, né? Então, quer dizer, você não perde, você só ganha, você acumula. E tem uma frase de Rousseau que diz que raciocínio aumenta com o uso. Isso aí, né? Quanto mais uso você coloca, facilita a vida, né? E, Ângela, o que dizer para quem tem medo de errar? Tem muitos ganhos, né, na transição e tudo mais, mas o que dizer para quem tem medo de errar? Eu tô ficando as perguntas difíceis. Você tá... Nossa! Eu já ia agora de carona ali na resposta deles, que eu falei, nossa! As duas. Bem, complementando que antes de responder, porque enquanto eu digiro a sua pergunta, muitas vezes a gente faz algum curso e fala, já aconteceu muito comigo isso, de fazer um curso e depois em outro momento, na construção de um outro trabalho, de um projeto, acessar aquele conhecimento. Então, esse é um valor muito grande que todos nós temos. A gente vai fazendo novas sinapses. Isso faz uma grande diferença. E tem uma frase também bem antiga que é, só não erra quem não faz. Então, se eu não quero errar, eu não me movo. Porque a gente vai errar. Tem empresas, tem grupos, tem algumas entidades que já têm até uma verba destinada a possíveis erros. E nós estamos na era da inovação. Então, não tem como. O que a gente precisa é, errei, qual é o erro novo que eu vou fazer? O erro reincidente é um problema. Então, vamos cometer novos erros. Mas mesmo nós, que somos profissionais há bastante tempo, se você somar o tempo que nós 4 temos aqui de vida profissional, dá bastante, né? Então, agora isso menos. Dá menos. Ela vai de contrapeso. Ela vai de contrapeso. Pois é. E quanto nós já erramos? Agora o importante é estar aberto ao aprendizado. Então, se eu errei, o que eu aprendi com isso? Como que eu posso fazer diferente? E levar de fato os erros como oportunidades de aprendizado. Então, quem tem medo, venha para o jogo.
vai errar, mas experimente para depois experimentar e acertar e cometer erros novos. Concorda comigo? Sim, e o GPS mesmo, ele não diz que ele errou, né? O GPS fala recalculando a rota, não é assim? Então, eu acho que a gente tem que mais ou menos ir por essa linha, né? É recalcular a rota. O que não pode é paralisar e um ficar culpando o outro. Isso. E isso eu sempre, quando em equipe, é uma das coisas que eu falo. Errou? Ok, todo mundo é adulto, ninguém está ali para errar propositalmente. Vamos ver como é que a gente corrige isso, sem achar culpados. Vamos corrigir. É isso. Eu acho que se você também tem um ambiente que favorece, fica muito mais fácil, né? Agora, quando é um ambiente mais tóxico, todo mundo tem medo de errar. Então, tudo também depende do ambiente. E você sabe, sim, para completar de forma rápida, me veio uma cena que eu vivi há muitos anos atrás, e dentro da lógica que a gente tem aqui de formar novas lideranças. Isso já há muitos anos. Então, a gente tem uma média de profissional com mais de 20 anos que trabalham aqui dentro da empresa. E eu me lembrei de uma frase que o que diferencia um herói de um covarde? Tá? Que todo mundo tem medo. Medo é inerente ao ser humano. A não ser que seja uma pessoa esquizofrênica, né? Mas se não, o medo é inerente ao nosso processo, tanto biológico quanto psicológico. A diferença é que o herói reconhece que tem medo. O covarde não. O covarde dá o passo para trás e se encolhe. O herói dá o passo para frente e resolve. E quando a gente forma a liderança numa empresa, num grupo, e isso eu aprendi de forma muito clara dentro de time esportivo, é onde todas as potencialidades são elevadas ao máximo numa competição que dura algumas horas, ou 1 hora e tanto, e ali você percebe quem é líder, quem tem medo, quem percebe que tem medo e avança e resolve o problema, e quem se encolhe. Isso não é diferente num processo de administração, num processo gerencial, é a mesma sintonia psicológica, né? E a gente tem que desenvolver isso quando a gente pensa assim, formar lideranças, né? E é um trabalho que a gente tem aqui dentro da empresa há muitos anos. Tem que ter esse perfil de saber fazer o enfrentamento, que vai ter erro, tem que ser calculado, mas não pode ter medo de dar o passo, da inovação, do desafio, né? Então é uma constante. E esse sentimento, quando a gente consegue orientar a pessoa que está vindo, um jovem, mesmo uma pessoa adulta, e ela fala, amigo, olha, presta atenção, você não está dando passo, não é porque você não tem competência, é que você está com medo. E não reconheceu o seu medo. Então reconheça ele e avance. Ou não avance, porque é mais prudente fazer de uma outra forma. Mas tenha claro, eu me pego todo dia assim, vai fazer um investimento numa área ou outra, dá aquele frio na barriga, respira, conta até 10 e vê se vale ou não, né? Sim. Mas eu acho que essa conduta que vocês duas colocaram de forma precisa são rotinas que a gente tem que ter na vida e formas que a gente tem que administrar. Sim. Se não, paralisamos. Senão Você não anda. É que você não se movimenta. O medo pode ser aquele paralisante ou tô com medo, vou com medo mesmo? É assim. Esses são os obstáculos que não tem mágica, né? Você tem que resolver. Não tem. Mas o frio na barriga tá lá. Eu sei que eu tô com medo. Tem que fazer aqui, ó. E o frio na barriga, eu costumo chamar de calor na barriga. Tem calor, dá uma queimação na barriga. E ele faz parte da vida. É verdade. Se não tiver isso, cadê o pulso não tem pulso de vida? Isso é desafio, são os desafios da vida. Se parar para pensar, né, que biologicamente a gente se mexe ou por medo ou por amor. Ou pelo prazer ou pela dor. Né? Você quer movimentar alguma coisa, é medo ou é prazer. Então, se a gente tiver isso muito claro no todo dia, tudo bem. Para nós, já tem um pouquinho de estrada no jogo, fica um pouco mais fácil. Mas eu vejo o dilema que é para um jovem, uma menina, um menino lá que está com 16, 17, ou mesmo com 30 anos. Esse medo muitas vezes é paralisante. Porque não toma consciência. Mas eu estou com medo. E eu respondo, e daí? Mas você tocou um assunto importantíssimo, preparar a liderança para isso. Porque se você prepara a liderança para ajudar a tua equipe a vir e trazer o erro ou o medo, né? Vamos lá, gente, eu tô junto com vocês, né?
mostrar que você está ali à frente. Se errar, eu assumo junto com vocês. Então, o papel da liderança aí, ele é fundamental, né? Que é o que você trouxe agora há pouco. Bom, para fechar, nosso papo tá muito bom. Vamos fechar. 2026, como eu falei, tá acabando. E temos até aqui, ó, nosso Papai Noel. Noel, cheirinho de panetone, de chocotone. Metas, né? Nosso tema aqui, novos ciclos, novos caminhos, recomeços. E aí todo mundo agora tá com a canetinha na mão escrevendo as metas. E na prática, como escrever essas metas pensando neste momento de transição? O que vocês fariam e o que vocês colocariam no papel? Como é que alguém pode fazer isso? Então eu quero dicas práticas para as pessoas agora. Pode começar. Muito bem. Então tá bom. Vou começar já. Metas palpáveis. Esse é um primeiro passo. Uhum. Aqueles ditos de fim de ano, aquelas promessas. Então, para ser mais coerente comigo mesma, eu estou fazendo as minhas agora. Mas o que é, de fato, efetivo e possível ao longo de 2026? Só que também aquela meta que eu coloque um plano de ação para fazer acontecer. Fazer uma 5Ws, 2Hs, né, por exemplo, né? Quem vai fazer, quando, como, para quê? Eu gosto de mudar a pergunta do porquê para quê, com que objetivo? E criar e fazer um calendário mesmo, para que eu não chegue depois lá, quando tinha que estar concluída aquela meta, e falar, puxa, tinha que ter feito isso, e eu não fiz. Então, metas claras, palpáveis, e dentro de uma realidade. Claro que a gente pode sonhar, né? Os sonhos são sempre muito importantes, né? Tanto que eu costumo dizer que eu tenho lá as minhas metas, as minhas viagens, as coisas que eu quero fazer. Mas ao longo do ano, o que é possível criar agora e com um plano de ação acertado? Essa é uma dica que eu deixo aqui. Uma vez eu vi um exemplo que me ajudou muito. A pessoa escreve, em 2026 vou comer melhor. Tá como? O que é isso, né? Aos sábados vou à feira e às quintas vou fazer as minhas marmitas. Uma coisa assim, né? Dessa forma, né? Fica uma coisa mais palpável. Exatamente. E de forma detalhada, né? O que é isso? Como a professora falou, né? Ser mais, detalhar o máximo possível. E tem que ser visível. Acrescentando um pouco do que vocês trouxeram, tem que ficar visível, né, para que você possa estar olhando constantemente, porque aquilo vai te lembrando e parece que vai lá dando informações lá para o seu inconsciente, e aí o seu inconsciente parece que ele capta, né, os estímulos daquilo que está lá no papel, e tem que estar realmente escrito, que é uma outra forma de você garantir que ele fique registrado no inconsciente, e na hora que aparecer algum estímulo relacionado àquela meta, você parece que é como se fosse um radar. Eu falo que assim, a minha vida, ela é exatamente tudo que eu imaginei. Eu não tenho nada, nem no lado pessoal, nem no lado profissional. Eu sou extremamente realizada. Por quê? Porque eu sempre coloquei as minhas metas claras, né? E é mais ou menos isso. Parece que a luzinha, ela te chama e você vai direcionando a tua vida para aquilo que você colocou como meta. Então, por isso ela tem que estar visível, né? É fundamental. E o papelzinho é importantíssimo. Prega na parede do trabalho, no quarto, aonde você vai estar sempre tendo a possibilidade de ver aquele planinho, e o plano é importantíssimo. Na porta da geladeira, né? Na porta da geladeira, aonde você vai olhar com maior frequência. Né? É uma pergunta difícil. Como eu encaro hoje, né? Às vezes eu brinco, né? Quando eu estou fazendo esse tipo de reflexão, o que eu espero ter pela frente? Estar vivo e de pé. É a primeira coisa que eu penso. O que significa isso para mim, né? Manter um padrão de saúde e motivação que me possibilite dar continuidade naquilo que a gente tem como obra, como projeto. São várias obras sociais, projetos que a gente de alguma maneira mantém. Ao mesmo tempo, quando eu penso assim, eu tenho que estar de pé,
qual é a sustentação financeira e de onde que vem, né? Porque assim, todo final de mês aqui tem um pouco mais de 300 funcionários, tem uns 500 professores convidados e um mercado de trabalho não tão saudável, com uma tributação cada vez mais incoerente com o crescimento que deveria ser oportunizado para o país. Mas, sem a gente entrar para esse tipo de viés, eu sempre me coloco nessa situação. O que eu tenho que fazer para conseguir ficar vivo? Então, são os projetos de saúde, essa coisa da alimentação, o que eu faço aqui e ali, que é um componente que a gente tem que ter junto, essa situação. Prática da atividade física, isso não é para quem fez educação física, é para qualquer pessoa, principalmente para um país como o nosso, que agora em 2030 já é o quinto, o maior número de idosos do planeta. Isso é um impacto absurdo em todo o processo, então tem que ser motivada essa situação, controle com a situação de alimentação, de sono. Isso é o primeiro patamar, regular a vida para que isso aconteça. Aí vem aquelas coisas de lazer, de estudo, de melhoria de qualidade, de capacitação e manter um processo de informação que me tire do conforto. Por exemplo, estou lendo um livro agora, peguei pelo título que a educação é emborrecedora. Um livro relativamente pequeno, de um autor americano. Sim, peguei ontem à noite para ler. Por quê? Porque esse é o tipo de tema que me provoca. O que a gente tem que fazer no processo educacional para, de verdade, a gente conseguir mudar alguma coisa naquele microcosmos que a gente está inserido, uma situação maior ou não? Que eu tenho um outro ditado, né, que eu repito como mantra na minha cabeça, que entre as grandes coisas que eu não posso fazer e as pequenas que eu deixo de fazer, o problema está em não fazer nada. Então eu acredito que no processo educacional existe uma necessidade muito grande de transformação e a gente contribui com alguma coisa num processo dentro da faculdade ou dentro da estrutura de reitoria que eu mantenho ou dentro da mantenedora, nos projetos sociais, mas como? Que pode se interferir mais. Então, isso me motiva muito, sempre a estar pensando assim, fico vivo e de pé para fazer essas coisas. Aí vem nas escalas. Gosto de viajar, gosto de tudo isso, mas esse ano que passou, eu me limitei a ficar quase que o tempo todo lidando com os projetos que a gente tinha aqui, principalmente os projetos sociais, tipo Escola Aberta e alguns outros, que é todo final de semana em 10 escolas da região leste de São Paulo, em que a gente trabalha tanto a área cultural quanto esportiva e capacitação do mundo do trabalho. Eu pego meu celular, quando eu não estou numa escola dessa, entra 200 mensagens do que está acontecendo em cada um desses lugares. Isso para mim foi um prazer muito grande. E esses dias a minha mulher falou assim, bom, agora nós estamos esse ano aqui, pezinho no freio, a coisa já andou. É isso, tá vivo e de pé. Pode parecer pouquinho, mas tem bastante coisa nesse livro de pé. É energia. É verdade. É o que te mantém para fazer tudo isso. É isso mesmo. Bom, quero agradecer vocês pela contribuição. Acredito que foi um tema muito rico, todo bate-papo. Antes de acabar, a Ângela tem um presente, a produção pode pegar o livro, por favor. Sim. Muito obrigada, Ana. Aqui, Ângela, para fazer as suas considerações. Eu trouxe esse presente pro senhor Fábio. Vou também dar um presente para a professora Luísa. E nesse momento da nova normativa da NR1, que fala da saúde psicossocial dentro das organizações, nos ambientes pessoais e profissionais, principalmente profissionais, mas pensando na temática do livro, mas é para a vida, eu trago um capítulo falando sobre um método de aprendizagem e solução de problemas do qual eu sou especialista, que é o Action Learning, o aprendizado em ação. E eu contribuo nessa obra e é com muita alegria que eu apresentei você. Vou fazer um autógrafo, então, para você me pediu. E vou pedir ao pessoal da produção que
se a Ana puder fazer essa gentileza, tem um livro ali atrás que nós acabamos de lançar. Eu vou presentear para as duas professoras. Olha que Que é o livro da Tona Castelli, que é uma professora da Universidade Aberta de Barcelona, que é uma das nossas autoras, que ela, o trabalho dela, deixa eu ficar para cá, senão eu vou dificultar o áudio aqui para os meninos, é um antimanual de observação sistemática. Na verdade, ela jogou com essa palavra, porque como fazer essa observação sistemática para professores de educação infantil. Puxa. E essa é uma temática que a gente tem discutido já há bastante tempo aqui dentro da editora e dentro da Faculdade de Pedagogia também. E eu acho que é uma oportunidade, como foi o último lançamento, foi essa semana que passou, inclusive ela está no Brasil para o lançamento, fica mais alguns dias aqui, está dando palestras nas DREs aqui na Secretaria de Educação do município de São Paulo. E gente, é uma honra muito grande ter pessoas desse naipe e, assim, reverbero de forma positiva poder presentear vocês com esse livro. Se ela estiver ainda aqui hoje, pedir para até que ela faça o autógrafo. Se ela não estiver aqui, eu faço chegar para vocês autografado. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É um grande presente. E foi um prazer estar aqui com vocês. Que delícia de bate-papo, né? Eu acho que assim é tão importante a gente levar isso, né, para os nossos alunos, para as pessoas que pretendem mudar a vida, né? Pretendem ter um novo ciclo. Ou estão perdidas, né? Estão perdidas em algum momento. Eu acho que é a nossa missão, né? Acho que a nossa missão é essa. Nós estamos com uma turminha na plateia aqui de 16 a 17 anos, né? 16. Ajudou de alguma forma o bate-papo? Ajudou, porque foi o público-alvo, né? Querendo ou não. Trouxemos o público. Trouxemos super o público-alvo da conversa. Então, muito obrigada novamente pela presença de vocês. Geralmente eu fecho aqui convidando o público a conhecer um pouquinho mais sobre a Faculdade Forte, mas acredito que hoje nada melhor do que o senhor fechar, né? Ela gosta de me pôr no... Lógico. Claro. Um grande responsável por tudo isso, né? Fundadora aqui da Faculdade Forte, então pede para todo mundo conhecer aqui a faculdade. Não tenha dúvida, vou aproveitar a carona da Doris, que fez de maneira brilhante a apresentação desse podcast. Nós estamos com as inscrições abertas para os vestibulares agora do próximo ano, 2026. Nós temos vários cursos na área de tecnologia e bacharelado. Então, entrem no site, a Doris passou, é até interessante o pessoal de produção, coloca com gerador de caractere aí para ter o endereço certinho disso. E a gente tem um prazer muito grande e um desafio muito grande pela frente. E além disso, nós temos aí mais de 200 pós-graduações em várias áreas, tanto na modalidade presencial quanto à distância, e projetos sociais. Procure se informar, são vários temas, várias atividades, não só o Escola Aberta, como a Associação de Amparo ao Autista, agora o projeto da Arena Bela Vista, que é um projeto de formação para crianças aqui do bairro, e o último agora que nós iniciamos, né, que vencemos a licitação para isso, é a administração de 4 céus na cidade de São Paulo, que é onde a gente espera, assim, contribuir de maneira muito efetiva com a Faculdade Forte, com o conhecimento que é embarcado nessa instituição. Então, venha conhecer. Está de portas abertas e será um prazer muito grande recebê-los aqui. Obrigado. Isso, né? Feito. Está aqui agora, professor. Legal, obrigado. Feliz, obrigado pela deferência. Vai estar já na minha lista de leitura aqui. Sim, o autógrafo está lá no meu capítulo. Autógrafo, dedicatória. Obrigada, Ângela. Obrigada. Nós nos conhecemos através do meu noivo, eu já tenho um livro e ela topou de primeira. Falou, não, vamos. Foi uma coincidência muito gostosa, né? Que bom. Conhecer, quando eu estava escrevendo sobre o podcast, sobre o episódio, eu falei, olha que legal, encaixou certinho ali quando eu conheci o livro e foi muito bom. Espero que tenha ajudado. Com certeza. Contribuído. Prazer.
Igualmente. Prazer mesmo. E você que está assistindo esse episódio, continue assistindo os próximos, comente. E está pensando num próximo episódio, tem alguma dúvida? Deixa nos comentários, quem sabe a sua sugestão pode se tornar um episódio também. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, até a próxima!